Então nós precisamos ter bastante cuidado como nós estamos nos posicionando, como nós estamos tentando resolver as coisas. Então, muitas das vezes a ansiedade, ela não vem, né, só do futuro, ela vem da pressão, ela vem da pressão constante de que você precisa ser suficiente o tempo todo. Isso para você, na maioria das vezes a gente tenta ser suficiente, mas para os outros, a gente não corre tanto para nós como deveria, né, mas a gente tenta ser suficiente o tempo todo para outras pessoas. Isso também cansa. E a palavra, ela nos ensina a colocar tudo no seu devido lugar. Nós entendemos hoje que o nosso Deus, hoje eu tenho muita clareza sobre o Deus de ordem. Deus, ele é Deus de ordem. Então ele não me quer e nem te quer ver sobrecarregado tentando resolver a vida de todo mundo. Mas entender que cada um tem os seus problemas e cada um vai tentar resolver os seus problemas. Então, às vezes você que está nessa live anda tão ansioso, e se você parar para ver, você nem está ansioso para o futuro, nem muitas das vezes ansioso por conta de você, mas porque você quer tudo perfeito, tudo no lugar, e tem coisas que não dependem somente de você. Então a ansiedade, ela pode também vir dessa pressão constante de você ser suficiente, de você não errar, né? De ser produtivo o tempo todo, ser produtivo o tempo inteiro, responder rápido às pessoas, não errar, não decepcionar. Se é aquela pessoa que, né, eu até me lembro desse responder, eu era uma pessoa que quando a pessoa mandava uma mensagem, eu tinha que responder logo, senão a pessoa ia procurar outro profissional. Então assim, eu comecei a entender que não é assim. Eu comecei a entender que aquele que é meu fica. Às vezes a gente tenta o tempo todo ser tão produtivo que quando você deita para descansar, a sua mente não para. Ela fica, olha, correndo o tempo todo. Então, essa autocobrança faz com que essa mente não descanse. Você deita, mas os pensamentos continuam trabalhando. Quem já se sentiu assim? Eu já se senti várias vezes. E nós precisamos entender que não é assim que as coisas funcionam. Nós precisamos entender que isso pode adoecer o nosso coração, que isso pode pesar a nossa existência. O Senhor não nos chamou para vivermos sobrecarregados. O Senhor nos chamou para ter uma vida tranquila, não livre de problemas, mas uma vida tranquila. E quando fala sobre resolver problemas, é porque nós não estamos sozinhos e o Senhor nos chamou para viver, para dividir isso com Ele. Então, nós precisamos entender que em Deus a gente pode lançar essa ansiedade sobre Ele. Então, você pode ter tido, né? Você pode ser uma pessoa hoje que vive nesse automático, porque você, dentro de você, vozes internas, né? Fala que você tem que ser assim pelo que você ouviu, pelo que você falou. É o que a gente chama de exigências internas, né? Que são rígidas, que te cobram o tempo todo que você tem que ser dessa forma. E eu até coloquei lá, né? Você se cobra porque você quer tudo perfeito. Ou porque você quer ser aceito pelas pessoas, mas a todo tempo a gente tá assim, se cobrando. A todo tempo a gente tá assim, tentando agradar todo mundo. E às vezes fazendo tudo para ser aceito pelas pessoas. Lá em 1 Pedro, quem chegou agora, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Será que você sente que o Senhor tem cuidado de você? Será que você tem sentido de verdade que o Senhor está pertinho de você, cuidando de você? Se você tinha dúvida disso, eu quero que você saiba que Deus está cuidando de você. E que você precisa contar para Deus. Eu sempre digo, Glaucia, mas Deus, ele já sabe de tudo, não precisa contar, ele já sabe do que eu preciso. Deus é Deus de relacionamento. Ele quer ouvir de você. E é importante que você nomeie quais são as tuas ansiedades, quais são as tuas dores. Falar sobre o que você sente também é um cuidado emocional. Se você não expressa, se você não fala, se você não abre o seu coração, você pode adoecer. Né? Então, quando o nosso coração, quando a nossa boca ela cala, o nosso corpo fala. Então, você vai ter sintomas de cansaço que vão te fazer sentir dores, né? Várias reações externas podem estar acontecendo porque você silenciou. Estresses, ansiedade. Então, você
precisa entender que o Senhor está aqui com você, que você não está sozinho. Nós precisamos entender o tempo todo que o Senhor está cuidando de tudo. Então a palavra diz, lança toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Hoje o Senhor está nos convidando a lançar sobre Ele aquilo que está adoecendo o nosso coração. Aquilo que está nos impedindo de acessar a vontade de Deus, amém? Aquilo que nos impede de viver o melhor de Deus, né? E às vezes o nosso coração pesa de preocupação, preocupações que ninguém vê. Na maioria das vezes, as pessoas não entendem o que se passa dentro de nós. As pessoas não sabem o que se passa dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E quantas vezes nós estamos passando para as pessoas aquilo que nós não estamos sentindo? Estamos dando conta de tudo, quando na verdade a gente não dá conta nem das nossas próprias responsabilidades. Então, a mente, ela corre por medo, né? Por medo, o medo de aumentar. Ela é difícil de parar para descansar, como eu falei para vocês. Mas Deus não te pede para carregar isso sozinho. O Senhor está do nosso lado, o Senhor está com você. E Ele nos convida para que nós venhamos deixar a ansiedade de lado e contar para Deus o que está acontecendo. Os pensamentos que têm tirado a tua paz, nós precisamos contar para Deus. Então confiar em Deus não significa que os problemas vão desaparecer. Vou confiar em Deus, vou contar tudo para Deus e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, mas não é mágica. Nós precisamos aprender a confiar em Deus constantemente. Se fosse, eu vou contar para Deus e os problemas se resolvessem de imediato, estava assim de jeito na presença de Deus. Mas por que as pessoas desistem? Elas não querem se lapidar durante o processo, elas não querem buscar constantemente a presença. Então, enquanto você ora, respira, fala com Deus, caminha, eu sempre digo, vai lavar a tua louça, faz o teu trabalho. Vai conversando com Deus. Então, Deus ele está presente conosco todo o tempo. Nos dias bons e também nos dias difíceis. Mas às vezes, nos dias difíceis, parece que fica mais difícil porque você só olha para o problema. Então, hoje o Senhor está nos convidando, né, a ir até Ele. Quer dizer, Ele está do teu lado. Para que você venha entender e lançar sobre Ele aquilo que tem doído no teu coração. Aquilo que você tem o tempo todo se cobrado. Então nós precisamos dizer, Senhor, olha, eu entrego a Ti as minhas preocupações. E a minha ansiedade dá calma ao meu coração e fortalece a minha fé para que eu possa descansar no Teu cuidado. Fala para Deus aquilo que você tem se preocupado. E as nossas preocupações não resolvem, gente. A gente precisa entender que estar preocupado o tempo todo adoece a nossa alma, adoece o nosso coração, tira a nossa paz. Então nós precisamos estar lançando sobre o Senhor, sobre os pés do Senhor, aquilo que nós não temos controle. O que cabe a você fazer, você continua fazendo. Mas tem coisas na nossa vida que não conseguimos mais resolver. E aí a gente lança sobre Ele. Tem coisas que na nossa vida, existem pesos na nossa vida que não foram criados para nós carregarmos. A gente não tem que resolver tudo, controlar tudo o dia todo. Então nós precisamos aliviar a nossa alma. E o Senhor não nos convida, né, para sermos perfeitos. Ele quer que nós venhamos confiar. E aí eu te pergunto, você tem confiado no Senhor? Então nós precisamos entender que estamos em constante transformação. Você pode hoje ser uma pessoa que está sem fé nenhuma e ir para a presença de Deus e o Senhor te fortalecer. A palavra diz, tem uma passagem na Bíblia que diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu trarei descanso para a tua alma. Nós precisamos acordar todos os dias sabendo que existe um Deus que cuida de nós. Nós precisamos acordar todos os dias crendo de que aquilo que o Senhor tem para nós vai chegar e não precisa a gente ficar tão cansado, carregando, tentando ser bom para todo mundo. Obedece, faz tudo para todo mundo, aí você não tira um tempo nem para orar. Tem gente que tem uma vida tão corrida, ajudando todo mundo, fazendo tudo, que não tem tempo nem para fazer devocional. Aí eu te pergunto, o que você tem tentado controlar sozinho? Que você já deveria ter entregue a Deus há muito tempo. E talvez você foi até a pessoa que orou e entregou a Deus. Mas como você queria as coisas rápido e no seu tempo, você tomou de Deus de novo. Quantas das vezes nós estamos orando a Deus e depois a gente vai lá e pega tudo de novo?
Você tem sido essa pessoa tentando dar conta de tudo o tempo todo? Você até está deitado, agora eu vou me dar o luxo de descansar um pouquinho, mas você tem sido aquela pessoa que quando deita para descansar, sua mente fica assim, ó. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para ter uma vida abençoada. Nós precisamos buscar Deus todos os dias. Nós precisamos do Senhor todos os dias. Então, quais os pensamentos têm alimentado a sua ansiedade? O que é que tem entristecido o teu coração? O que você tem permitido que fique alimentando e ecoando e ecoando e ecoando dentro de você? O que Deus já fez por você como prova do cuidado dele, você às vezes esquece. A palavra diz que a gente precisa trazer à memória o que traz esperança para o nosso coração. E às vezes nós estamos tão sobrecarregados que a gente nem lembra do que Deus já fez. Do cuidado de Deus até aqui. Você tem vivido por pressão do dia a dia, das atividades, ou você tem vivido por fé? Nós precisamos acreditar, porque para você chegar e lançar sobre o Senhor a sua ansiedade, os seus problemas, aquilo que tem doído em você, você tem que acreditar. Você tem que ter fé que você está lançando, né, no lugar certo. Então nós precisamos todos os dias exercer a nossa fé de saber que não estamos só. Aí eu te pergunto, o que é que você tem que deixar? Tem que hoje deixar nas mãos de Deus. Deixar e confiar. Então nós precisamos entender que não estamos sozinhos. Que existe um Deus que está cuidando de nós. Será que você tem tido medo de decepcionar as pessoas? Será que você tem tido medo de decepcionar as pessoas? Será que você tem tentado controlar tudo? Para evitar sofrimento, frustrações? O que você está fazendo da tua vida? Talvez tenha sido o excesso de responsabilidade que você teve o tempo todo. Quando você era pequeno, as cobranças, as vozes do teu pai, da tua mãe, de que você tem que fazer, de que você não faz bem feito. E aí de tanto você ouvir aquilo, ficou na cabeça, eu preciso ser excelente o tempo todo. E não é excelência que eu estou falando, é que a gente tem que fazer de todo jeito, não. O nosso Deus é Deus organizado e a palavra ela nos ensina que a gente tem que fazer tudo com excelência. Mas às vezes as pessoas nos cobram de forma diferente. Então nós precisamos ter esse amor de Deus revelado dentro de nós, para que nós venhamos fazer tudo como a palavra tem nos ensinado. Então talvez traumas, cobranças, ambiente exigentes demais que você passou. Às vezes você acha que pedir ajuda a alguém é um sinônimo de fraqueza. Você diz assim, fulano, ora por mim. Você está dizendo às pessoas, eu sou uma pessoa fraca, eu não consigo nem orar. Talvez seja isso. Então, talvez você seja aquela pessoa tão posicionada a ponto de achar que não vai errar nunca. Então, nós precisamos entender que não vamos dar conta de tudo sozinhos. Que nós precisamos dividir esse fardo com Deus. Que hoje seja o dia que você diga, Deus, eu não vou dar conta de tudo sozinho. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso entender que o Senhor é alívio para mim. Nós precisamos entender que Deus ele tem o melhor para a nossa vida. Amém? Às vezes você tem sido essa pessoa que está tentando ser forte o tempo todo. Talvez isso nem era o que você queria. Então, que hoje seja o dia em que você venha lançar sobre o Senhor o teu cansaço. E você venha dizer, Deus, eu tenho que aprender a descansar, porque é necessário descansar. Se você não descansar, se você não cuidar de você, você não terá força para cuidar de ninguém. Você não tem força para orar por ninguém. Se você não estiver nessa palavra, buscando a presença de Deus, você não vai conseguir passar isso para ninguém. E como eu falei, tem a passagem que diz, venham todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E eu lhes darei descanso. O Senhor tem o que você precisa. Você não precisa estar correndo para A, para B, tentando resolver o teu problema, porque você tem um Deus que te ajuda. Então pare de assumir tudo sozinho. Aprenda a dividir as responsabilidades. Nem tudo depende apenas de você. Se você for olhar, nem tudo depende só de você.
Faça uma coisa de cada vez. E aí, quando diz faz uma coisa de cada vez, eu me lembro de Jesus indo na casa de Marta e Maria. Indo na casa de Marta e Maria, foi o que o Senhor disse. Marta para ouvir Jesus e Marta fica lá correndo, querendo dar conta das coisas e ainda diz assim, Jesus, essa mulher, aí, manda ela me ajudar. E o que é que Jesus diz? Marta, ela escolheu a boa parte e isso ninguém tira dela. E ainda deu um conselho para Marta. Marta, quando tu for fazer alguma coisa, faz uma de cada vez. Talvez o que está deixando a gente ansioso o tempo todo é porque a gente quer dar conta de tudo em 24 horas. E a gente não vai mudar e não vai conseguir fazer tudo dentro de 24 horas. A gente precisa do Senhor para cuidar de nós. Amém? Então que hoje você venha entender que você não vai dar conta de tudo. E nem tampouco resolver a tua vida em 24 horas. Então cuide de você. Cuide da tua vida com Deus. Cuide do teu corpo. Cuide da sua alimentação. Tenha pausas durante o dia. Aprenda a dizer não. Cuide de você. Nós precisamos lembrar que precisamos descansar em Deus e que não precisamos controlar nem dar conta de tudo. O Senhor está cuidando de você, amém? O Senhor está cuidando dos teus problemas, amém? O Senhor vai te ajudar a resolver todos os teus problemas, amém? Então nós precisamos todos os dias aprender a confiar no Senhor e lançar toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações. Ele tem cuidado de mim e de você. Então agradeça. Agradeça ao Senhor por tudo, pela oportunidade. Agradeça ao Senhor pela oportunidade desse dia que Ele está nos dando a oportunidade de viver o melhor, de desfrutar o melhor. Antes de você tá dizendo sim aí para todo mundo, pergunte. Pergunte para você mesmo. Pergunte se isso vai te aproximar de Deus. Se isso vai passar das tuas limitações, te impedir. Pergunte. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos aprender a depender de Deus todos os dias. Precisamos aprender a descansar no Senhor, verdade. Precisamos aprender a descansar no Senhor. E nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Então, para hoje, o Senhor está nos convidando. Lança toda a tua ansiedade no Senhor. Lança a tua ansiedade no Senhor. Nomeie quais têm sido as tuas ansiedades, as tuas preocupações. Eu até digo, olha, pega um papel, uma caneta e começa a escrever. Peraí, o que é que eu tenho aprendido? Ontem eu aprendi uma ideia muito massa pra gente cuidar disso. Então você vai pegar uma folhinha de caderno e aí você vai escrever aquilo que está te preocupando. Aí depois você vai analisar de um lado e do outro o que você consegue controlar, o que você consegue realizar e o que você não consegue. O que você consegue fazer, você foca. E o que você não consegue fazer, você descansa em Deus e vai orar. De Deus, olha, isso aqui eu não tenho controle, eu não tenho como fazer, eu preciso fazer, mas aqui eu dependo do Senhor também. No outro também você depende de Deus. Mas às vezes nós estamos preocupados com coisas que a gente não tem como fazer. Então se você não tem como fazer, é porque não é teu papel. O papel é nós descansarmos em Deus que faz milagre. Então, é fácil? Não, mas é possível. Quando nós entendemos o Deus que nós servimos, nós vamos aprender a exercer isso. Deus, eu não tenho controle sobre isso. Me ajuda a resolver. Deus, olha, isso aqui eu consigo fazer. Eu vou fazer. Eu sempre digo, gente, ir para academia e fazer uma caminhada depende dos outros, depende de você. É você levantar e fazer. Buscar a presença de Deus depende somente de Deus. Deus, ele te convida, mas se você não quiser, ele não te obriga. Ele te dá a liberdade, ele te dá o livre-arbítrio. Então, para você ter presença de Deus, você tem que querer. Ah, próximo, mas eu não tenho vontade. Você tem que orar sem vontade mesmo. Esse relacionamento vai sendo construído com o tempo. Mas a gente precisa buscar. Ninguém cuida de você se você não quiser. Na verdade, mesmo que você queira, não acontece, porque essa responsabilidade é sua.
Presença de Deus, para ter presença de Deus é sua responsabilidade. Para cuidar do seu corpo é sua responsabilidade. Para cuidar das tuas emoções, dos teus relacionamentos, é sua responsabilidade. A mudança que você às vezes está esperando no outro é responsabilidade sua se posicionar. Essa frase que eu nunca esqueço, eu às vezes repito para vocês quase todos os dias. Tudo muda quando você muda. Essa mudança começa aqui, começa dentro de nós. Começa em você. Então que hoje você venha entender que não vale a pena. Não vale a pena estar sobrecarregado com coisas, preocupado com coisas e querendo dar conta de tudo. Então, lança isso sobre o Senhor. Lança toda a tua ansiedade, as tuas preocupações, os teus medos, os teus sentimentos, aquilo que está corroendo dentro de você. Vai para a presença de Deus hoje. De Deus, eu estou te entregando. Eu não quero carregar isso sozinho. Eu preciso disso. Eu sou terapeuta e aprendi que a sobrecarga emocional destrói a saúde, é verdade. Que bom um terapeuta aqui. Eu estou terminando o meu curso também. Então é muito importante que nós venhamos estar vivendo isso em Deus. Sendo dependentes do Senhor. Aprendendo e colocando em prática. Ontem no nosso devocional a gente viu isso. Quem não assistiu esse devocional de ontem está no YouTube, tá bom? Então ele nos ensina a lançar sobre ele aquilo que tem doído no nosso coração. Aquilo que tem apertado o nosso dia. Tem dia que a gente não quer nem levantar da cama, com tanta coisa para resolver. Então nós precisamos todos os dias estar cheios da presença de Deus e entender qual é o nosso lugar na vida, em tudo. E aprender a gerar esse valor no Senhor. Obrigada, missionária. Deus abençoe. Seja bem-vinda, viu? Então que hoje seja o dia em que você venha descansar o teu coração no Senhor, lançar sobre aqui tudo aquilo que está doendo dentro de você. Hoje, sexta-feira, aproveite o final de semana para você buscar mais de Deus, para você fazer a sua agenda. Eu sempre digo, gente, faça uma agenda do que você tem que fazer no dia. Glaucio, toda vez que eu faço, sai do controle. É prática, é hábito, se torna um hábito, então faz. O que é que você tem que fazer? O que você precisa fazer? Vai fazendo. Amém? Que hoje seja um dia em que você se fortaleça no Senhor. Que você venha entregar diante de Jesus aquilo que você não tem controle. Aquilo que você tem controle, também fala para Deus. Aprende a confiar nele o tempo todo. Tá bom? Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Pai, que em nome de Jesus, nós vamos estar lançando sobre o Senhor aquilo que tem doído dentro do nosso coração. Que nós venhamos entender, Senhor, nesse dia de hoje, que nós não somos suficientes. Mas nós temos um Deus suficiente para vencer qualquer adversidade, para vencer qualquer desequilíbrio emocional, para vencer todas as dores do nosso passado, daquilo que nós ouvimos, daquilo que dói dentro de nós. Que hoje seja o dia em que nós vamos aprender a nomear as nossas dores diante do Senhor, a sermos intencional nas nossas transformações. Que nós vamos entender que temos um Deus que conta, que podemos contar com Ele o tempo todo. E o Senhor nos prometeu que estaria com cada um de nós, até Jesus voltar, até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que está todo o tempo cuidando, protegendo, tanto nós quanto a nossa casa. Obrigado por esse amor. Obrigado por esse dia. Nós te apresentamos essa sexta-feira e já profetizamos que vai ser uma sexta-feira abençoada, produtiva e cheia da tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por estar em nós e por não nos abandonar. Que em nome de Jesus nós vamos crescer em Deus todos os dias e para a glória dele. Em nome de Jesus, guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos e os nossos projetos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então que Deus abençoe a vida de cada um. Você tem que você venha descansar o teu coração hoje. Amém? Que você venha ser uma pessoa que aprenda a descansar no Senhor.